Graças a Deus, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 5, que diz assim: Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água, a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O texto nos fala que Acabe estava preocupado com seus animais, porque haviam se passado 3 anos e 6 meses desde que o profeta Elias se apresentou perante ele e disse que não choveria sobre a terra. No capítulo 17 de 1 Reis, nós encontramos Elias se apresentando perante Acabe, dizendo: Olha, vocês se afastaram do Senhor, vocês romperam a aliança que deveriam ter com o Senhor. Então, diante disto, eu vou orar. E durante o período que eu estiver orando, nesse período, não vai chover. E foi o que aconteceu. A Bíblia nos fala que quando Elias se apresenta, diz assim: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E durante 3 anos, 6 meses, não chove sobre a terra, a nação está padecendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando Elias ele ora em cima daquilo que o Senhor havia falado. O Senhor lá em Deuteronômio, através de Moisés, disse: se o povo rompesse a aliança, se afastasse dele, dentre muitas coisas que poderiam acontecer, uma delas seria que o Senhor poderia fechar os céus e não permitir que a chuva caísse. A nação se afastou do Senhor, passou a servir a Baal. Baal era o deus da prosperidade. Jezabel trouxe a adoração a Baal para o meio do povo. Então tudo que nascia, tudo que acontecia de bom no meio da nação, eles dedicavam a Baal. Romperam a aliança com o Senhor. Então Elias ele ora, ele busca o Senhor e pede intervenção divina no meio do povo. Ele pede que o Senhor então aplique a sua palavra. Ele não pediu nada mais do que a palavra do Senhor se cumprindo no meio do povo, já que essa aliança havia sido rompida. Agora nós encontramos Acabe e Obadias aqui. Mas observe a preocupação de Acabe. Acabe disse para Obadias: Vai pela terra e todas as fontes de água, todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. A preocupação de Acabe não era com o povo, não era com a nação, não era com as pessoas que estavam padecendo necessidade, fome, muitos inclusive estavam morrendo. A preocupação de Acabe não era com a miséria, a preocupação de Acabe não era com a doença, porque afinal de contas, se não há alimento, o corpo padece, automaticamente as pessoas começam a adoecer, que a imunidade vai caindo. Se você não tem uma boa alimentação, sua imunidade cai. Então as pessoas estavam morrendo. Diz no verso 2 do capítulo 18, diz assim: E a fome era extrema em Samaria. Mas a preocupação de Acabe não era com o povo. A preocupação de Acabe era com seus animais. Isso aqui, irmãos, reflete a carranca de um mau governo, de um mau líder, de um rei perverso. Isso não tem sido diferente nos dias de hoje, diante dessa situação toda que nós estamos enfrentando. Esse vírus ele é real e tem causado uma grande agonia na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão fechando suas firmas, outros estão perdendo seu emprego, outros estão perdendo sua saúde, outros estão perdendo sua vida. As pessoas estão tentando, de alguma forma, sobreviver a tudo isso, mas sem ver uma esperança, porque a cada dia que passa, nós temos um governador que causa mais estrago, muitas vezes nós temos um prefeito que causa mais estragos ainda. Se um causa um mal, o outro causa um mal maior. Nós temos hoje visto de forma clara, seja na televisão, nas redes sociais, a truculência da maldade se manifestando através de pessoas que deveriam socorrer e preservar a vida da população. Nós temos visto homens honestos, pais de família sendo presos, sendo jogados no chão pela polícia, por guardas municipais, tudo isso porque ganharam um pouco de poder. Você deu um pouco de poder e a pessoa não sabe lidar com o poder. Acha que o poder é para causar um mal sobre a vida dos outros.
Hoje uma pessoa que sai para trabalhar e dependendo do que ele for fazer, ele é como se fosse um marginal. Um traficante tem mais liberdade hoje do que um pai de família que sai para trabalhar. Tudo isso porque nós temos governantes que estão agindo na contramão do bem, estão agindo com maldade, não estão querendo manter a população sadia e segura, estão causando mal. Quantas pessoas hoje estão padecendo? Quantas pessoas hoje estão morrendo? E o que nós temos visto? Hospitais? Não. Um remédio? Também não. Uma solução dada pelas autoridades constituídas? Também não. Agora, o que nós temos visto? O controle, o comunismo sendo implantado, a carranca da maldade se revelando na face de autoridade não com autoridade constituída para o bem, mas com autoridade constituída para o mal, sendo instrumentos do diabo para causar medo à população. Aqui na nossa região, quantas pessoas têm padecido com isso? Quantos irmãos nossos que perderam seu emprego, mas que poderiam estar empregados? Nós temos visto a população cativa da maldade. Mas, em compensação, nós vemos que a preocupação aqui de Acabe era com seus animais. Nós temos visto a preocupação desses governantes preocupados com o seu poder, com o dinheiro, com o desvio de verbas, em fazer aquilo que venha beneficiar as suas vidas e não o povo. Acabe, esse espírito de Acabe, esse espírito que age no coração de pessoas malignas, é o que tem regido, infelizmente, a nossa sociedade, os nossos líderes. E nós estamos à mercê dessas pessoas. Mas o que devemos fazer diante de tudo isso? Quero dizer para você que nós temos que agir como Obadias. Apesar de tudo, Obadias era um servo de Acabe. Estava trabalhando para Acabe, mas Obadias ele ousou fazer a diferença. Obadias, no momento que Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, ele socorreu cerca de 100 profetas, sustentou com pão e água. Obadias ele colocou sua vida em risco para abençoar a vida de pessoas, de homens de Deus, de gente que estava sendo perseguida. Nós, como igreja, nós temos que nos colocar perante o Senhor e pedir a intervenção dele nesta terra, para que essa truculência, essa malignidade que está agindo através das autoridades que deveriam nos proteger, que têm agido na contramão, sendo instrumento do diabo contra nossas vidas, nós temos que orar, nós temos que pedir ao Senhor. Enquanto isso, nós temos que fazer a diferença, mesmo ainda que essa truculência permaneça. Porque no momento que Obadias ele toma um posicionamento, Jezabel estava mandando matar, mas Obadias estava socorrendo. Obadias estava sendo instrumento de Deus para abençoar vidas de pessoas perseguidas. E nós temos que ser assim, nós temos que agir desta forma. Nós como igreja, nós temos que ser instrumento de bênção, ainda que o diabo esteja dizendo para nós, fique em casa. Ainda que Satanás esteja nos impedindo de ir e vir, nós temos que dizer, eu sou canal de bênção, eu não vou reter a bênção, eu vou abençoar vidas, eu vou ser instrumento do Senhor. Então nós como igreja não temos que orar, mas nós temos que agir. Nós temos que orar, nós temos que estender a nossa mão. Nós temos que orar, mas nós temos que estar também sendo instrumento na mão do Senhor para socorrer aquele que está passando por dificuldade, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por até mesmo perseguições. Nós não podemos nos calar nesse momento. Quando os apóstolos foram presos, eles foram obrigados a negar a fé e dizer que não iriam continuar pregando em nome do Senhor, falando mais de Jesus Cristo. No entanto, eles falaram, nós não podemos nos calar, deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós como igreja não podemos nos calar. Nós como igreja temos que agir. Nós como igreja temos que buscar a face do Senhor e pedir a intervenção nesta terra. Nós temos visto a carranca de Satanás de forma clara no rosto de prefeitos, no rosto de governadores, no rosto de policiais, até mesmo de pequenas autoridades, de homens e mulheres que estão denunciando umas às outras, porque não estão conformadas em ver isto ou aquilo. Porque uma pessoa muitas vezes passa sendo uma máscara, automaticamente as pessoas já estão denunciando, apontando o dedo. Nós estamos vivendo um período das pessoas sendo instrumento do diabo
entregando umas às outras, apontando, sendo a malignidade do coração brotando. É nessa hora, irmãos, que nós temos que estar muito atentos na presença do Senhor. Porque se a gente se deixar levar, nós vamos ser instrumento também do diabo. Nós temos que agir como Obadias, que mesmo diante de tudo que passou, ele ousou fazer a diferença. Obadias, ele, diante de uma grande crise, da perseguição, do mal assolando a todos, naquele momento, Obadias disse, não, eu vou socorrer esses homens, eu vou socorrer esses profetas, e os escondeu, e os alimentou, e os sustentou. Ele fez a diferença. Acabe estava preocupado com mulos, com cavalos, com comida para esses animais, mas não estava preocupado com a população. Esse aqui é o reflexo dos nossos governantes, do prefeito, do governador, das autoridades, de homens que deveriam socorrer a população, mas estão mais preocupados com seus cargos, com seu poder, com as suas autoridades. Eu acredito que muitos, quando vão deitar, ficam pensando qual é a malignidade, qual é o mal que eu vou causar no dia de amanhã para a população. É isso que tem acontecido. Hoje, não é o vírus que está sobre nós que é o mal, é a ação do diabo. O diabo está revelando o coração das pessoas. Deus está permitindo tudo isso para nós olharmos e ficarmos atentos, que nós temos que confiar no Senhor e não em prefeito, não em governador. E muito menos confiar a nossa vida, o nosso coração de forma plena nos nossos governantes. Nós temos que confiar em Deus, porque o homem é mau, o homem é maligno, o homem age na contramão de Deus. E nós, como homens e mulheres que servimos ao Senhor, que um dia fomos alcançados pelo poder do Evangelho, que nos convertemos a um Deus Todo-Poderoso, que alcançamos a vida eterna, nós temos que agir como Obadias, fazendo a diferença na sociedade. E não nos deixar levar pela ação do diabo. E falar não. E fazer a diferença abençoando vidas. Essa tem que ser a posição da igreja. Essa tem que ser a posição sua e minha, como servos do Senhor, como homem, como mulher, como servo de Deus Altíssimo, que fazendo a diferença na vida daqueles que têm passado pela opressão que infelizmente, esses governantes têm oprimindo e está oprimindo a população. Nós, como igreja, temos que orar. É o momento de orar, mas é o momento de agir. Que Deus nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê, acima de tudo, o seu Espírito Santo para, na força do Espírito Santo, agir, abençoando corações. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus nos guarde. Que o Senhor te sustente, te guarde a sua vida e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe.